Olá a todos. Hoje eu vim dar a introdução do nosso tema sobre processo legislativo. Os integrantes do grupo sou eu, Pedro Pérez, José Eduardo, Isabela Dias, João Ricardo, Ítalo, Luiz Felipe e Victor Barroso. Bom, eu vim dar a introdução falando um pouco dos três poderes, como o poder legislativo. É um dos três pilares que sustentam a organização do Estado brasileiro, ao lado do executivo e do judiciário. Sua principal função é criar, discutir e aprovar as leis que regem a sociedade, além de fiscalizar as ações do governo. É por meio do legislativo que a população é representada nas decisões políticas, garantindo o funcionamento da democracia e o equilíbrio entre os poderes. As leis ordinárias são normas legais previstas na Constituição Federal que tratam de matérias gerais e comuns, desde que não estejam reservadas à lei complementar. São o tipo mais comum de norma legislativa no Brasil. Sua iniciativa pode ser proposta por qualquer dos legítimos do artigo 61 da Constituição, como o Presidente da República, deputados, senadores, Comissão do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal ou etc., por meio de iniciativa popular. O quórum de aprovação possui o quórum relativo, ou seja, são aprovadas pela maioria simples dos votos, desde que presentes a maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa. Por exemplo, se há 513 deputados, é necessário o comparecimento de pelo menos 257 pessoas para que a votação seja validada. E a aprovação exige apenas a maioria dos votos dos presentes. A sanção ou veto só ocorre após a aprovação nas duas casas do Congresso. A lei é encaminhada ao Presidente da República, que pode sancioná-la ou vetá-la total ou parcialmente. O veto pode ser derrubado posteriormente pelo Congresso Nacional, exigindo maioria absoluta de votos em sessão conjunta. Olá, eu me chamo Isabela e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o processo legislativo e suas leis complementares. As leis complementares são normas previstas pela Constituição Federal, que tem como função complementar ou detalhar dispositivos constitucionais. Ou seja, elas esclarecem, regulamentam e viabilizam a aplicação de práticas de certos artigos da Constituição. Diferente das leis ordinatárias, as leis complementares possuem um processo legislativo mais rigoroso. Uma das principais características das leis complementares é a exigência do quórum absoluto, para sua aprovação, conforme no artigo 69 da Constituição Federal de 1988. Isso significa que, para ser aprovada uma lei complementar, precisa do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa, e não apenas da maioria dos presentes à sessão. Essa exigência do quórum reforça a importância normativa das leis complementares, pois limita sua aprovação à decisão mais amplos consensuais. As leis complementares têm como função operacionalizar normas constitucionais que exigem detalhamento para sua aplicação. Muitas vezes, a própria Constituição condiciona a regulamentação de certos direitos políticos, políticas públicas ou procedimentos à edição de uma lei complementar. Vou dar continuidade falando sobre o papel das comissões. As comissões são órgãos essenciais para o processo legislativo, responsáveis pela análise técnica e política das proposições. Manifestam por meio de pareceres que incluem relatório, voto do relator e decisão colegiada. Em algumas situações, permitem a aprovação conclusiva, onde a matéria é definitivamente aprovada pela comissão, sem necessidade de votação no plenário, que agiliza o processo. Obrigado pela atenção. Meu nome é Ítalo e agora eu vou falar sobre o bicameralismo. O bicameralismo pode funcionar de duas formas. No sistema puro, as duas casas têm o mesmo peso. Uma lei só passa se a outra casa aceitar a mesma decisão. Seria como uma sociedade, onde só vale se os dois assinarem juntos. Por exemplo, temos os Estados Unidos. E agora, no sistema mitigado, uma casa tem mais poder que a outra. A segunda pode dar opinião, mas quem escolhe é a primeira. A parte de exemplos, temos quando uma pessoa te dá um conselho, mas no final quem decide é você. Por exemplo, o Brasil. E na atuação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o Congresso Nacional é formado por duas casas. A Casa dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara representa o povo e lá que os deputados discutem os problemas do dia a dia da população, criam e votam a lei. Além de fiscalizarem o governo, já o Senado representa os estados. Os senadores revisam leis, julgam autoridades importantes
e ajudam a manter equilíbrio entre os poderes da República. Em resumo, seria como a Câmara dá a voz ao povo e o Senado cuida da união entre os estados e estabilidade do país. Juntos, trabalham para que as leis funcionem e o Brasil caminhe bem. A exemplo de emenda constitucional, agora, temos a reforma da Previdência, que foi realizada em 2019 e que mudou as regras da aposentadoria. No final, ela exigiu idade mínima, que no caso aumentou, e mais tempo de contribuição. Com isso, o governo garantiu a sustentabilidade do sistema e economizou recursos públicos. A iniciativa popular de leis permite que cidadãos proponham leis diretamente no Brasil. É preciso 1% dos eleitores do país com assinaturas de pelo menos 5 estados, mínimo de 0,3% dos eleitores em cada um. É uma forma de participação direta na criação de leis. Os requisitos são 1% dos eleitores nacionais, assinaturas distribuídas em pelo menos 5 estados. Cada estado deve ter, no mínimo, 0,3% dos eleitores. O projeto deve ser apresentado por escrito ao Congresso. Encerramos assim a nossa apresentação sobre o processo legislativo no Brasil, um tema fundamental para compreender como as normas jurídicas são elaboradas e entram em vigor em nosso país. Recapitulando, vimos inicialmente a definição e a importância do processo legislativo, que garante a elaboração democrática das leis. Em seguida, analisamos as leis ordinárias, destacando-se a sua iniciativa, quórum de aprovação e a possibilidade de sanção ou veto do Poder Executivo. Também abordamos as leis complementares, que se destinam a complementar a Constituição, exigindo um quórum qualificado, ou seja, a maioria absoluta para sua aprovação. Estudamos ainda o relevante papel das comissões no âmbito do Poder Legislativo, responsáveis pela análise técnica e política dos projetos, podendo inclusive, em certos casos, aprovar materiais diretamente, tratados do bicameralismo e explicando como a atuação conjunta das câmaras dos deputados e do Senado Federal estrutura o processo legislativo brasileiro. E citamos como exemplo as emendas constitucionais que exigem apreciação pelas duas casas. Por fim, destacamos a iniciativa popular, importante instrumento de participação direta da sociedade na criação de leis, que exige requisitos específicos como o apoio de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados. Esperamos que você tenha gostado do conteúdo e é isso. Até a próxima!